Olá pessoal, saudações ONLUZ. Aqui é a Margarete Ananda do Instituto ONLUZ e eu trago para vocês então mais um vídeo com orientações terapêuticas para que a gente possa fortalecer os nossos processos de cura, sejam elas físicas, mentais, emocionais e principalmente espirituais. Certo, gente? Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações de como a gente pode proceder para fazer um processo de cura a níveis mais profundos, a níveis mais elevados, certo? Porque existem vários fatores que acabam nos levando a ter diversos processos de patologia, sejam elas físicas, mentais, emocionais e espirituais, e que fazem com que então a nossa vida ela vai entrando num processo de muitas vezes autossabotagem, muitas vezes processos de vários sintomas, como eu já comentei nos vídeos anteriores, né, as doenças psicossomáticas, as doenças, as causas das patologias de ordem psíquica, né, e todas as outras situações em que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito vão chegando num processo de uma degradação mais intensa, levando para muitos processos intensos de tudo aquilo que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, né, a gente vão se degradando e entrando então num estágio de um profundo adoecimento, tá? Então muitas vezes as nossas energias elas acabam sucumbindo e gerando essas patologias. Então o que que acontece? Para que a gente possa entrar num processo de cura mais intenso, né? Para que a gente possa fazer com que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito entrem nesse processo de cura, existem alguns estágios em que a gente precisa se adequar a esses estágios, a dar um primeiro passo para esse momento de cura. E um desses estágios, o amado José Trigueirinho Neto, ele traz em um dos seus vídeos, que é o processo para o Caminhos para a Cura Interior, e neste vídeo ele faz alguns apontamentos e nós vamos acompanhar um trechinho desse vídeo onde ele traz um desses estágios, o primeiro estágio principal, para que esse caminho de cura interior se dê mais intensamente e a gente possa então alcançar aquela cura que o meu corpo, que a minha alma, que o meu espírito esteja precisando para aquele momento em que essas determinadas patologias acabem se apresentando para nós então, certo, gente? Então vamos acompanhar um trechinho desse vídeo onde o Trigueirinho aponta, né, esse estágio, e logo depois então a gente volta para poder fazer então uma análise mais profunda destas palavras maravilhosas, desses ensinamentos maravilhosos que ele nos trouxe. Certo, gente? Então vamos acompanhar um trechinho desse vídeo e logo depois eu volto então com a análise. A cura que a humanidade necessita tem alguns estágios para cumprir. E o primeiro é fundir a consciência humana na consciência da alma, que não é a cósmica está mais além. Mas o primeiro estágio desta cura é nós fundirmos a consciência humana com a consciência da alma. E esta primeira etapa da cura, quando ela acontece, isto permite ao indivíduo acolher a vontade do Espírito. Enquanto ele não passa por esta primeira cura, ele não tem como acolher a vontade do Espírito, porque a vontade do Espírito é muito diferente da vontade dele. Então ele precisa primeiro unir a sua consciência humana com a da alma. E a partir daí, ele vai então estar pronto, preparado para reconhecer a vontade do Espírito e para aceitá-la e para segui-la. Quando ele começa a unir a sua vontade humana à vontade do eu superior,
Então aí começou o seu caminho de volta à sua origem cósmica, porque nós somos todos filhos do cosmos, não é? E tomamos o caminho do retorno para a nossa origem, para a consciência cósmica, é através destas curas pelas quais nós vamos passando. E quanto mais nós vamos sendo curados, mais nós vamos nos unindo gradualmente com esta vontade supramental. Essa cura não depende de nada de material. Esta cura depende de fé e de intenção de se transformar. Isto depende de nós termos fé que vamos retornar, nós temos fé que podemos unir esta vontade humana com a vontade superior, precisa fé nisto, hein? E precisa intenção de se transformar. Aqui não precisa nada de material. É com isto que a cura começa. Quando esta cura começa, as doenças do corpo físico já podem ser removidas ou podem ser dissolvidas. Mas se esta cura interior, se esta unificação da nossa consciência com a consciência maior não começa, não tem como você curar o corpo físico de uma pessoa, mesmo de uma doença física. Porque as doenças no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental, na realidade não têm origem nesses corpos. Então, nós tratamos desses corpos e eles podem melhorar, ou eles podem se equilibrar, podem se harmonizar, podem até ser curados em grande parte, mas se houver esta cura interior ao mesmo tempo. Se não houver esta cura interior, esses nossos corpos externos, continuam com uma série de anormalidades, uma série de... Pois então, gente, olhem que belas palavras o Trigueirinho nos trouxe, né, para a gente poder fazer uma reflexão profunda, né, desse primeiro estágio, então, da cura que nós precisamos olhar com mais profundidade para o nosso interior, que é justamente, então, a fusão, né, fundir a consciência humana com a consciência da alma, certo, gente? Então, para que a gente possa fazer essa fusão, né, de unir, né, a consciência humana com a consciência espiritual, aqui ele quer dizer o seguinte, gente, que nós precisamos partir do pressuposto, em primeira análise, tá, de que nós somos consciências espirituais vivendo uma experiência humana, tá? Então isso significa, amadas almas, que nós... a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, ele possui uma história estelar, tá? Nós não somos almas que foram criadas aqui no plano Terra. Então nós somos almas que somos pertencentes a outros planos espirituais, né? A outros mundos, tá? Então nós estamos aqui no plano Terra vivendo algum tipo de experiência humana e de certa forma nós estamos inseridos aqui no planeta Terra, passando por essas mais variadas experiências que nós estamos vivenciando, então, no atual momento planetário, tá? Então, o que que acontece? Muitos de nós trazemos histórias dos nossos outros planos espirituais, dos outros planetas em que nós habitamos e que nós somos remanescentes, então, certo? Então nós passamos por inúmeras experiências naqueles planos e viver uma outra experiência aqui no planeta Terra, tá? Então, muitas das situações que acontecem conosco no dia a dia são de origem estelar também, tá? Porque a gente sabe que a história do nosso universo, ela é semelhante muitas vezes ao que nós estamos vivenciando aqui no planeta Terra. Então, muitos de nós
passamos por diversas experiências negativas, né? Diversas guerras estelares que acabaram acontecendo também no nosso quadrante estelar, né? O nosso quadrante estelar que se chama Satânia. Então aqui ocorreram muitas batalhas, muitas guerras, muitos confrontos, e a gente acaba armazenando essas memórias nos nossos registros de alma ou nos nossos registros akáshicos, certo? Então tudo o que aconteceu lá fora acabou de certa forma se repetindo aqui no nosso planeta, né, no nosso universo Terra, tá? Aonde várias dessas informações estão nos nossos registros de alma, e tudo isso acaba se manifestando então na grande maioria das vezes aqui no nosso corpo físico, em tudo aquilo que nós estamos vivendo de experiências, vivendo de situações, sejam elas na matéria, sejam elas de situações patológicas, né, físicas, mentais, emocionais, espirituais, por conta desses envolvimentos negativos que a gente traz então dos nossos registros de alma também, tá, gente? Então, a partir do momento em que ocorre essa fusão, né, da nossa consciência humana com a nossa consciência espiritual, principalmente tendo em mente que nós somos seres espirituais, tá? Então, essa unificação, essa fusão, né, da consciência humana com a consciência espiritual, ela vai acontecer então de uma forma gradativa, tá, gente? Não é acelerando muitas vezes ou querendo acelerar o processo, né, para que essa fusão aconteça, muitas vezes utilizando de métodos terapêuticos que são um pouco perigosos, né, onde a pessoa ela quer acelerar aquele processo através muitas vezes de viagem astral, através de utilização de determinados mecanismos, vamos dizer assim, para induzir essa conexão, que hoje ele é muito perigoso fazer, né, gente, porque envolve várias consciências, muitas vezes seres involutivos que acabam se aproximando ali também desses rituais que as pessoas às vezes fazem para expansão de consciência, tá, gente? Não vou colocar o nomezinho aqui, mas muitas pessoas podem se ligar, né, o que vem a ser isso, tá? E isso vai fazer com que ocorram certas implantações, vamos dizer assim, de forças mais negativas que acabam prejudicando mais, ao invés de contribuir realmente para um processo de expansão de consciência que se dá de uma forma gradativa e com uma conexão maior com as esferas superiores, tá, gente? Então, muitas coisas que acabam acontecendo, que algumas pessoas acabam buscando para esse processo de expansão de consciência, na verdade vai aprisionar muito mais do que realmente ajudar a expandir a consciência, tá, gente? Então, o que que acontece? Para que essa fusão, né, da consciência humana com a consciência espiritual ela aconteça, a gente vai precisar fazer uma entrega, né, da nossa vontade meramente humana para uma vontade superior. Né? Para que esta conexão aconteça, eu preciso fazer com que a vontade do meu espírito, com que a vontade da minha mônada prevaleça sobre a minha vida. Tá? E deixando então todas as pretensões humanas de lado, deixando os desejos humanos, os sonhos humanos de conquistas que na grande maioria das vezes é puramente material, né? Deixar essas pretensões de lado para que essa unificação com a consciência humana e a consciência da alma aconteça, tá, gente? E é designado então esse caminho, né, essas curas, essa conexão, a gente vai trilhar então de acordo com uma vontade divina maior, né, aquilo que está no meu projeto, no meu propósito de alma, né, com que a vontade divina se faça na minha vida. De outra forma, o que vai acontecer é que o lado humano, o lado do desejo humano, da pretensão humana, ela se torne mais intensa e aí a vontade superior não tem como agir. Então, muitas vezes, aquele desejo, aquele sonho, aquela ambição que eu tenho em querer desenvolver determinada coisa ou conquistar determinada situação aqui no plano Terra, ele vai
muitas vezes ir contrário àquilo que o plano divino tem para minha vida, tá? Então, muitas vezes, gente, as coisas não acontecem da forma como eu gostaria que acontecesse porque elas estão contrárias a um plano divino maior para minha vida, tá? Então, essa conexão, ela se dá conforme a entrega que eu faço para o meu eu superior, tá? Só que, gente, a gente percebe que na grande maioria das pessoas, ou uma boa parte das pessoas que acabam procurando os nossos trabalhos, os nossos atendimentos aqui, as terapias, os cursos do Reiki Quântico com Luz, os cursos e os atendimentos, então, do Instituto On Luz, são pessoas que, na grande maioria das vezes, elas querem buscar algum auxílio espiritual para conquistas meramente materiais, tá? Isso não acontece no plano físico, tá, gente? Por quê? Porque as pessoas, elas buscam uma libertação espiritual, uma cura espiritual, por exemplo, para passar num concurso público, para mudar de emprego, para comprar bens, para adquirir bens, para mudar de casa, de cidade, para vender, para comprar, enfim, coisas materiais, né? Coisas estritamente materiais. E isso é contrário ao que está na programação divina para todos nós aqui, né? Porque a gente está aqui fazendo curas espirituais, né? Melhorando a nossa caminhada espiritual. E toda pessoa que vai buscar qualquer técnica terapêutica, qualquer auxílio espiritual para bens materiais, para fins materiais, ela está infringindo muitas vezes as leis divinas, as leis cósmicas, tá? Fazendo com que muitas vezes essa busca intensa, né, por esse lado material, vai fazer com que ela vá se unificar, ao invés da sua consciência espiritual, vai se unificar com entidades mais negativas que estão aqui no plano Terra, tá, gente? Só para favorecer a questão material, tá? Então tem muitas pessoas por aí favorecendo isso, né? Trabalhando com questões para enriquecimento, fazendo várias leituras, leituras terapêuticas, leituras astrológicas, leituras de vários outros segmentos, apenas para que a pessoa se dê bem materialmente, esquecendo então da sua consciência verdadeiramente espiritual. E isso faz com que muitas dessas situações acabem então interferindo no processo de cura que a pessoa precisa fazer, aquela cura espiritual mais profunda de todos os registros que levaram muitas vezes a estas patologias acontecerem na sua vida, né? Ou na nossa vida, tá, gente? Então, o que acontece? Muitas vezes, tudo aquilo que está dando errado na nossa vida, todas as situações em que a gente está desenvolvendo algum tipo de patologia, tá? São situações de memórias de vidas passadas que nós enfrentamos aqui, memórias de realidades paralelas, memórias de existências estelares, memórias de situações da nossa família, né? Memórias genéticas familiares, e tudo isso acaba desenvolvendo muitas situações negativas na nossa vida por conta de todos esses registros que eu tenho armazenado nos meus registros de alma, tá, gente? Ou nos registros akáshicos, tá? Então, tudo isso que eu venho experienciando, que eu venho vivenciando, são situações das mais variadas formas que eu já comentei nos vídeos anteriores aqui também, né, gente? No vídeo da cura à distância, das patologias, das doenças psicossomáticas, das patologias psíquicas, enfim, que eu já trouxe várias informações nesses 3 vídeos anteriores, né, a este vídeo que eu estou trazendo para vocês essas orientações, e vocês podem dar uma olhadinha, né, um pouco mais nesses vídeos que vão complementar esse, tá, gente? Então, muitas dessas situações são energias involutivas de seres involutivos que estão aqui no plano Terra atuando a todo vapor, tá, gente? Principalmente ligado a essa questão plenamente material, tá?
e que esses seres involutivos, tá, gente, estão disfarçados por aí, fazendo muita coisa, tá? Mas isso a gente fala mais profundamente nos nossos cursos do Reiki Quântico com Luz, tá, gente? Nos ciclos de estudos a gente também aprofunda um pouco mais essas orientações para trazer, né, um despertar maior de consciência, tá? Então, muitas dessas energias, desses seres involutivos, eles são remanescentes de sistemas estelares negativos também, tá? Como sistemas estelares ali de Nibiru, de Capela, de Tau 7, de Boronac, de Órion, de Lira, então os renegados, as almas exiladas, que muitas vezes estão aqui justamente para provocar ainda mais o caos, ainda mais as perturbações físicas, mentais, emocionais e espirituais que a humanidade vive, tá? Então, nós temos essa ligação negativa com esses seres e a gente precisa olhar mais profundamente para isso, para que a gente consiga fazer esse processo de reconexão ou de, que nem o amado Trigueirinho nos trouxe, né, de uma fusão entre a consciência humana e a consciência espiritual. Mas para que essa consciência ocorra, nós precisamos olhar para o nosso passado e fazer esse resgate consciencial de tudo aquilo que nós acabamos nos envolvendo de uma forma mais negativa, de situações em que muitas vezes a gente acabou se vinculando no passado, e que acabou então gerando todo esse aprisionamento com base na história do planeta Terra, né? Com base em diversas situações e ligações que muitas vezes a gente acabou não dando importância, muitas vezes porque o Mestre Jesus, Sananda, Samana nos trouxe, e a gente acabou se vinculando muitas vezes aos falsos deuses, aos falsos profetas, e que eles, na grande maioria das vezes, estão ligados à questão energética negativa que a Lua possui, tá, gente? A Lua física, tá? Porque a Lua, assim como vários outros planetas aqui do nosso sistema solar, ou melhor, todos os outros planetas, com exceção da Terra, tá? Já elevaram a sua frequência e estão em mundos não físicos, tá? Então, o que acontece? Muitas das pessoas acabam se vinculando a falsos deuses, a falsos profetas ainda, né? Praticando rituais a esses falsos deuses, né? Que Jesus já pediu para a gente tomar cuidado para não se vincular a essas frequências, porque eles acabam aprisionando ainda mais a humanidade, gerando ainda mais o caos, gerando ainda mais situações patológicas, gerando ainda mais os conflitos e a busca incessante pelas conquistas materiais, o que leva muitas vezes a esse aparecimento dessas patologias, então, né, gente? Então, muitos de nós, através destas buscas incessantes pela ganância, pela ambição, pela conquista dos bens materiais, acabamos então entregando a nossa divindade, entregando os nossos dons espirituais para estes seres, estes falsos deuses, estes falsos profetas que fazem o que bem querem com a nossa energia. Por quê? Porque nós entregamos a nossa divindade para eles. Nós muitas vezes viramos as costas para todo esse ensinamento do Mestre Jesus, e muitas pessoas acabam virando as costas, continuam virando as costas para esses ensinamentos, tá? Continuam, digamos assim, não confiando nessa frequência divina que Jesus é, assim como todas as hierarquias que trabalham com ele, tá, gente? E muitos de nós acabamos renegando essa frequência crística, né? Por quê? Porque a frequência crística, a frequência do Cristo, que é uma consciência divina muito superior, e que trouxe para nós então os verdadeiros ensinamentos de como nós deveríamos nos comportar aqui na Terra, exige muita disciplina, muita dedicação, muito compromisso, muita ética, muita seriedade, né? Muita idoneidade, uma situação de uma incorruptibilidade, né? Almas incorruptíveis, tá?
e que exige esse esforço para se manter de acordo com a frequência superior. Mas muitas almas acabaram não querendo seguir, né, esses ensinamentos, e foi aí que o lado involutivo acabou se favorecendo disso, né? Ele percebeu ali, opa, essa questão de seguir as frequências crísticas exige muito compromisso das pessoas. Então vamos favorecer, vamos dar facilidades para essas almas, para que elas possam se vincular às frequências mais involutivas. E foi aí que muitos de nós acabamos caindo nessas energias, através da busca pelas facilidades, na busca por aquilo que se tornaria menos penoso, né? Aquilo que seria mais, como é que eu posso dizer para vocês, gente? De uma forma em que não exigiria esforço, não exigiria dedicação, não exigiria comprometimento e que eu poderia me favorecer simplesmente, tá? Então todos nós, de certa forma, acabamos nos vinculando a essas forças mais involutivas, tá? Por conta desta ambição, desta ganância desmedida que muitos de nós acabamos desenvolvendo ao longo das nossas experiências terrenas, e que no vídeo Contratos Negativos do Passado eu trago um pouquinho mais dessas orientações, tá, gente? Para fortalecer o que eu estou dizendo aqui para vocês nesse exato momento, tá? Então esse vídeo, ele traz um pouquinho mais dessas orientações do porquê que a gente acabou se vinculando a estas forças involutivas também, tá, gente? E como nós estamos passando por esse processo de evolução planetária, né, de um final de ciclo kármico, o que mais está acontecendo nesse momento é justamente a aplicação da lei divina maior. Principalmente, né, falando de um ponto de vista astrológico agora, né, gente, Saturno, que é o senhor do karma, que é o senhor que trabalha com uma lei divina maior, ele está cumprindo exatamente a sanção da lei. Então tudo aquilo que nós no passado também executamos de uma forma negativa, Saturno já está vindo para agir dessa forma, para que a gente cumpra a lei, né? Ou seja, a lei da ação e da reação. Toda e qualquer energia em que eu me vinculei mais negativamente no passado, nesta existência, a lei, né, está sendo aplicada. Então, muitas das situações patológicas, energéticas, espirituais que grande parte da humanidade está vivendo é por conta de uma aplicação de uma lei divina maior, tá? Então, tudo que nós estamos vivendo nesse exato momento é a lei do retorno também, tá, gente? Então a gente precisa olhar com mais atenção para isso também, tá? Existem sim situações de manipulação de frequências involutivas, existem sim situações que acabam acontecendo por conta de questões magísticas, existem sim situações que acabam fazendo com que as patologias que nós estamos enfrentando no atual momento pertencem a forças mais involutivas, com certeza, gente. Mas nós todos que passamos por determinadas dessas situações acabamos, digamos assim, escorregando um pouquinho na lei, tá? E nos vinculando um pouco mais a essas forças. E aí Saturno e todas as hierarquias que trabalham com essas frequências, as hierarquias também da constelação de Capricórnio, tá, gente, que está chegando, e Capricórnio, ele é um sistema que é regido pela frequência de Saturno, então os dois estão trabalhando ali muito intensamente para poder fazer essa regeneração planetária, chegar de uma forma mais intensa, mais profunda, mais verdadeira, para que tudo aquilo que o Mestre Jesus falou para nós possa se cumprir, tá, gente? E é um momento de um cumprimento de sentença. Então, para que os mansos e pacíficos possam herdar a terra, toda negatividade vai precisar ser curada, toda negatividade vai precisar ser exposta,
tudo aquilo, gente, que acaba nos envolvendo mais negativamente, principalmente essa busca desmedida pelo lado material, pelas conquistas materiais, a gente precisa deixar de lado e fazer aquilo que o mestre pediu para que a gente fizesse, né? Busque as riquezas do céu, que todo o resto lhe será dado. Então, essa busca pela riqueza material, gente, não é a riqueza aqui monetária, financeira, de bens e nada disso. A riqueza espiritual, gente, está naquela consciência espiritual do ser divino que eu sou. Então, quanto mais eu fizer essa busca por esta conexão espiritual mais intensa, mais profunda, mais verdadeira, mais aquilo que eu tenho guardado dentro de mim, eu vou conseguir fazer essa reconexão da minha consciência humana com a minha consciência espiritual, que é basicamente eu confiar na essência divina que eu sou, para que as curas físicas, materiais, mentais, melhor dizendo, curas físicas, mentais, emocionais e espirituais acabem acontecendo na minha vida, tá, gente? Então, o que que acontece? Algumas pessoas, né, em atendimento falaram para mim: ah, Margarete, mas eu acho injusto eu ter cometido equívocos lá no passado e estar passando por esse processo aqui na atual existência. Seja patologia física, mental, emocional, espiritual ou qualquer outra coisa, né, que situações mais negativas que a gente acabou vivenciando estão acontecendo na nossa atual existência. Mas a gente tem que parar e pensar, não, olha, eu sou uma alma, eu cometi equívocos lá no passado, então eu preciso corrigir esses equívocos que eu cometi lá atrás. Então eu preciso passar por essa situação, né, que eu estou passando, justamente por conta de uma atuação de uma lei kármica maior, tá? Uma atuação de que existe aquela lei da ação e da reação, né, gente? Então, muitas dessas situações que eu estou vivenciando é por conta das ações negativas que a minha alma cometeu lá no passado, por conta dos envolvimentos negativos que eu cometi lá no passado, por conta das situações magísticas em que eu fui vítima ou que eu cometi essas magias lá no passado ou na atual existência, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que continuam fazendo essas práticas magísticas, rituais magísticos, contratos negativos com frequências involutivas, e é essa energia que a gente precisa olhar com mais atenção, tá, gente? Então, por mais que a minha alma tenha cometido lá e esta existência eu não tenho consciência dessas situações que eu acabei cometendo, mas está nos meus registros de alma e eu preciso fazer essas correções, tá? Então, tudo o que eu vivo hoje é em decorrência das situações negativas do passado. E é por isso que eu preciso olhar profundamente para o meu interior e perceber aquilo que eu preciso mudar, né? Porque se eu estou passando por uma determinada patologia, uma determinada dificuldade, uma determinada questão espiritual nesta existência, eu tenho que olhar profundamente para mim e me perguntar, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso curar, o que essa patologia está querendo trazer de informação para minha vida, o que essa energia mais negativa que está acontecendo hoje está querendo me mostrar, o que eu estou repetindo de padrões do passado, que eu preciso parar e fazer uma análise profunda e mudar o curso da minha vida, mudar o curso daquilo que está acontecendo, fazer diferente aquela energia que eu estou repetindo há várias vidas, né? Porque tudo na nossa existência, gente, é um padrão de repetição do passado. Então eu preciso olhar com atenção para o aqui e o agora, né? Quais os pensamentos que eu estou emanando, quais os sentimentos que eu estou emanando, quais as atitudes, os gestos que eu estou tendo nesse exato momento, quais as buscas que eu estou fazendo e parar e analisar. Será que isso está de acordo com um plano divino maior? Ou então eu estou agindo por ego, eu estou agindo por ambição, eu estou agindo por ganância e provocando determinada questão patológica na minha vida, tá?
Então tudo isso eu preciso olhar mais profundamente para todos esses meus registros, para todo esse padrão de repetição de comportamento que muitas vezes eu posso estar repetindo e que estão indo de encontro a um padrão familiar que muitas vezes pode estar se repetindo ali também, né, gente? Então essas energias eu preciso olhar mais profundamente para o meu estado de alma para saber o que realmente estou vivenciando. E dessa forma, a partir do momento em que eu silencio, né, que eu medito, que eu oro, que eu vou me introspectar, tá, gente? É que eu vou receber alguns eflúvios energéticos naquele momento e eu preciso trabalhar essas energias, essas intuições que muitas vezes podem chegar para mim, tá? Que podem chegar para nós e fazer com que eu me conecte com o meu eu superior e peça, né, para Deus o que eu preciso saber sobre isso, o que, quais são as causas dessas patologias, quais são os envolvimentos negativos que eu tenho no passado e que eu preciso fazer uma cura maior, né? Quais são as causas de tudo isso, as causas dessa patologia, a causa desse transtorno psíquico, a causa de cada uma dessas situações negativas que estão acontecendo na minha vida, para que eu possa fazer então um resgate maior de tudo aquilo que está provocando isso, tá? E é dessa forma, gente, que gradativamente essas energias vão sendo trabalhadas de uma forma mais profunda em nós, tá? Então, o que acontece? Através desse processo de introspecção maior, tá? A gente pode vir a querer, muitas vezes, buscar alternativas de cura, né? Buscar formas de tratamento, buscar técnicas alternativas que vão fazer com que um processo de cura possa ir acontecendo naquele momento, tá? Seja um processo de cura alopática, que às vezes é preciso fazer, né, porque atingiu o nosso corpo físico, então sim, eu preciso buscar uma ferramenta médica aqui, né, uma contribuição da medicina humana, da medicina alopática, para poder tratar o corpo físico. Sim, é preciso, tá? Quando o corpo físico já está doente, a gente precisa tratar ele também. Mas é preciso tratar a causa espiritual que levou aquela patologia física a se manifestar, tá? E quando eu for buscar essas técnicas alternativas, eu também preciso tomar cuidado, tá, gente? Porque existem muitas ferramentas terapêuticas por aí que, de certa forma, elas estão vinculadas a práticas involutivas, tá? Então eu preciso fazer primeiramente essa conexão com o meu eu superior, essa conexão com o meu eu interior, buscar através da oração, através das meditações, um caminho melhor, né? Um caminho que o meu eu superior vai me dizer para buscar essas ferramentas, tá? Porque muitas vezes a gente sabe que muitas dessas técnicas terapêuticas que existem por aí, né? Algumas delas, né, gente? Elas vão mais piorar o quadro físico, mental, emocional da pessoa e espiritual do que realmente ajudar, tá? Vamos parar para analisar um pouquinho, né, gente? Há várias técnicas há muitos anos que estão sendo trabalhados na humanidade, tá? Se muitas destas técnicas que existem por aí realmente fossem técnicas ligadas ao plano superior, a humanidade estaria passando por todo esse caos que está passando hoje? A humanidade estaria tão doente como estão hoje? Então é preciso avaliar essa situação, tá, gente? É preciso colocar um ponto de interrogação aí, né, e pedir para que as verdades se revelem, tá? Então é preciso tomar cuidado também com estas buscas espirituais, sejam através de técnicas religiosas também, né? Sejam através de técnicas terapêuticas, porque a gente sabe que está havendo muito desvio nesse caminho terapêutico também, tá, gente? E é preciso tomar cuidado com essas situações também, tá?
Existem sim muitas pessoas idôneas, existem sim muitas pessoas que estão fazendo o seu trabalho da melhor forma possível para poder contribuir realmente com a cura para a humanidade, mas existem muitas outras pessoas que infelizmente só estão querendo ter benefícios materiais em cima da dor e do sofrimento das outras pessoas também, tá? Então é preciso tomar cuidado com isso, tá, gente? E assim, para que possa então, né, haver essa fusão, né, entre a consciência humana e a consciência espiritual, gente, as hierarquias superiores exigem de nós muita dedicação, muito comprometimento, muita disciplina, uma compreensão maior do porquê dessa situação patológica eu estou vivenciando. Né? Muitas vezes essas patologias elas vão se apresentar a partir do momento em que alguma pessoa chega na nossa vida, em que alguma pessoa se manifesta, em que algum ambiente que a gente acaba experienciando, né, ou vivenciando alguma experiência, se conectando com determinados ambientes, sejam eles quaisquer ambientes, tá, gente? Que a determinada patologia acaba se manifestando na nossa vida também, tá? Então a gente precisa olhar com mais atenção para isso também e pedir para que a verdade sobre aquela situação se manifeste, tá? Se apresente, tá? E essas situações elas vão acabar acontecendo através dos sonhos também, tá, gente? Então eu vou sonhar com determinada situação, eu vou receber uma determinada orientação, alguém vai chegar para mim e falar determinada coisa, e a gente precisa pedir sinais para que isso vá acontecendo, tá? Então o que acontece também, né, gente? A gente precisa fazer essa cura intensa, essa cura verdadeira através desta conexão maior, tá? Dessa fusão entre a consciência humana e a consciência espiritual, fazendo com que o meu eu consciente aqui se conecte com o meu eu supraconsciente, para que eu possa fazer esta cura interior, descobrindo tudo aquilo que eu preciso descobrir sobre a minha existência, tá, gente? Só que quanto mais eu ficar ligado na matéria, né, somente olhando para o ponto material, para o corpo físico, mais eu vou me desconectar do plano espiritual e a cura não vai acontecer, tá? Então eu preciso sim trabalhar o físico, mas principalmente o meu lado mental, o meu lado emocional, o meu lado espiritual, tá? Porque é ali que estão as chaves para uma verdadeira e profunda cura interior, tá? Então a gente precisa ver a verdade, a gente precisa sentir a verdade, a gente precisa saber o que realmente eu estou fazendo aqui no plano físico, qual é a minha verdadeira missão de alma, né? E não fazer, né, gente, uma busca por uma cura espiritual, tá? Focada apenas na matéria, né? Buscando o que todo mundo busca, comprando o que todo mundo compra, acumulando o que todo mundo acumula, porque isso vai afastar a gente totalmente de uma cura espiritual, tá? E quando eu recebo aquela orientação, quando eu tenho aquele conhecimento, eu preciso colocar isso em prática, né? Eu preciso que essa resposta que eu tanto estou buscando, ela chegue através de uma orientação, ela chegue através de uma manifestação física na grande maioria das vezes, né, que o nosso eu superior, a nossa família monádica, muitas vezes ela mostra algumas manifestações físicas para nós e a gente ainda não consegue enxergar, né? Por quê? Porque ainda está focada apenas na matéria. Então, quanto mais eu me desvencilhar da matéria, quanto mais eu olhar profundamente para essas respostas do plano espiritual, mais eu vou conseguir fazer essa fusão entre a consciência humana e a consciência espiritual, tá, gente? Então, o que acaba acontecendo também, né? Onde muitas pessoas não conseguem fazer essa fusão, é porque elas não estão conseguindo ouvir o chamado, né? Por quê? Porque Jesus também nos deixou essa mensagem, né? Muitos serão os chamados, mas poucos ouvirão.
Então, muitos de nós ainda não estamos conseguindo ouvir esse chamado, justamente porque nós estamos plenamente ligados à matéria. E quanto mais ligados ao que for plenamente material, mais eu não vou conseguir receber uma orientação, não vou conseguir ouvir a voz do meu eu interior, não vou conseguir ouvir a voz do meu eu superior. E essa fusão da consciência humana com a consciência espiritual, ela vai se dificultar ainda mais, né? Eu não vou conseguir olhar profundamente para aquilo que está acontecendo na minha vida, né? Eu só vou continuar focando naquilo que é matéria, tá, gente? E é isso que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, meus queridos, quanto mais nós ouvirmos o chamado do nosso eu interior, do nosso eu superior, da nossa família monádica, né? Mais eu vou conseguir fazer essa reconexão intensa, mais eu vou conseguir aprofundar verdadeiramente a cura que o meu corpo, que a minha alma, que o meu espírito precisa fazer aqui, tá? Então é olhando profundamente para aqueles ensinamentos, para as palavras proferidas pelo nosso Mestre Jesus, Sananda, Samana, né? Quanto mais a gente valorizar, né, cada palavra que ele proferiu, cada ensinamento que ele nos deixou, mais a gente vai conseguir fazer essa reconexão, né? Porque ele também nos trouxe, né, gente, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, seguindo estes ensinamentos dele, nós vamos conseguir fazer essa conexão mais intensa, né? Porque muitos de nós acabamos renegando ele no passado e muitos de nós continuamos renegando também esses ensinamentos que ele nos trouxe. Muitos de nós continuamos deixando para trás esta vivência espiritual e acabamos nos vinculando apenas a questões materiais. Então, quanto mais nós conseguirmos trilhar esses ensinamentos, quanto mais a gente conseguir fazer essa conexão espiritual mais intensa, essa conexão cósmica com todos os seres das hierarquias da Operação Resgate que estão atuando muito intensamente nesses períodos e vão se intensificar esses resgates, gente, por esse período que se segue, tá? Então, muitos de nós precisamos fazer essa reconexão com estes ensinamentos, com estas palavras que o Mestre Jesus nos trouxe e que ele continua nos trazendo por meio de pessoas que estão ligadas mais intensamente a esta Operação Resgate, tá? Há muitos seres que estão trazendo essas mensagens de uma forma pura e verdadeira, mas que a gente continua não dando ouvidos, né? Porque a gente se afastou dessa conexão espiritual. Então nós precisamos fazer essa religação, nós precisamos olhar mais profundamente para nós, nós precisamos trabalhar os atributos divinos da fé, da confiança, da benevolência, da perseverança, da pacificação, né? Da paz, do amor, da harmonia, todos esses atributos que a gente precisa desenvolver em nós e seguir as leis espirituais. Porque fazendo isso, a conexão da consciência humana, a fusão da consciência humana com a consciência espiritual, ela vai conseguir se fazer de uma forma profunda e verdadeira. Certo, gente? Para que desta forma todos esses atributos divinos eles possam trabalhar nessa reconexão, então, para que eu consiga trilhar esse caminho para a cura interior. Eu possa ouvir o que o meu coração está dizendo, daquilo que eu preciso ouvir verdadeiramente sobre essa fusão, né? Essa consciência humana que eu preciso unificar a minha consciência espiritual, a minha consciência de alma, certo, gente? Então, o trabalho para uma cura interior, ele é gradativo. O trabalho para uma cura interior, ele muitas vezes vai exigir uma, entre aspas, né, solidão maior. Eu vou precisar me isolar, eu vou precisar me introspectar, eu vou precisar fazer muitas escolhas, né, deixar para trás muitas vezes aquela vida humana que todo mundo leva. Eu vou precisar agir, né, de uma forma muito introspectiva,
solitária, meditativa, né, em processos de oração muito intensos e pedindo para que a verdade sobre mim vá se manifestando. É desta forma, eu sabendo sobre estas verdades, é que eu vou conseguir fazer essa cura profunda da minha alma e de uma forma gradativa estas patologias, sejam elas físicas, mentais, emocionais e espirituais, vão sendo curadas conforme a busca espiritual que eu for fazendo, né? Porque esse é um dos nossos grandes propósitos aqui na Terra. O nosso maior propósito é a cura da nossa alma, é a reconexão com as esferas superiores, é a reconexão com o nosso eu interno, com o nosso eu interior, com o nosso eu superior. E dessa forma, gente, nós vamos conseguir fazer aquilo que nós precisamos fazer aqui, que é a cura e a reconexão espiritual com a nossa alma, né? Com o nosso espírito, com a nossa verdadeira família espiritual. E desta forma gradativa, sem querer atropelar absolutamente nada, sem querer ultrapassar nenhum dos caminhos, né? Não querer ultrapassar nenhum dos estágios da cura, tá? É que ela vai se tornar de uma forma intensa, pura e verdadeira. Certo, gente? Pois bem, né, essas eram as orientações que eu precisaria passar para vocês neste vídeo terapêutico, para que todos nós possamos fazer então a cura que nós precisamos fazer, né? A cura que está na nossa programação divina, certo? Precisando de mais orientações personalizadas, entre em contato conosco, tá? Os links estão aqui na descrição, né? Os links para contato conosco através do e-mail, através do WhatsApp, através do Skype também, né, gente? Ou comigo, Margarete Ananda, ou com Mari Mariá. Entrem em contato conosco e façam uma orientação personalizada para saber o que mais nós podemos contribuir para o despertar da sua mente, para esta reconexão que começa primeiramente por cada um, para depois uma orientação mais intensa, mais pura, mais verdadeira, poder se fazer presente na sua caminhada de cura interior também. Certo, gente? Agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal e desejo que cada um seja abençoado na luz do seu Cristo cósmico, do seu Cristo interior. Gratidão a todos e nos vemos então nos próximos vídeos.